Olá, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Dani Verdugo e tenho a honra e o prazer de lançar a segunda temporada do TheCast. Esse projeto tão incrível que nos aproxima tanto de quem está longe, compartilha de maneira tão potente os conteúdos que a gente troca aqui. Depois de um ano, a gente está conseguindo lançar a segunda temporada e eu estou realmente muito feliz. Espero que vocês nos acompanhem, contribuam. E eu tenho a honra de começar essa temporada que vai falar muito sobre governança, modelos de gestão, modelos de governança. Mas assim, é uma honra mesmo de receber uma executiva maravilhosa, uma pessoa linda, incrível, que tem uma experiência extremamente diversa. Ela atuou em lideranças de RH de empresas multinacionais, super estruturadas e tradicionais, empresas nacionais, com management misto, empresas familiares com gestão familiar. Então, nada como a gente inaugurar essa temporada, que vai falar tanto sobre governança e modelos distintos de governança, como a gente ter a Márcia Evangelho para trazer os cases dela e aprofundar nesse conteúdo. Ai, Dani, eu que te agradeço. É de verdade um prazer estar aqui com vocês hoje. Que eu posso, né, depois dessa introdução, o que eu posso falar? Bom, sou a Márcia, carioca, mas apaixonada por São Paulo, mãe da Bruna e do Bernardo. Lindos. Estou há 30 anos, né, nesse mercado, sempre atuando, né, com RH, sempre atuando com gente, né? Essa eu acho que é a minha vocação e a minha grande paixão, né? Meu pai dizia, né, que eu já nasci gentóloga. Adorei. E acredito que a gente deve, né, na vida, buscar aquilo que realmente alimenta a nossa alma, né? Aquilo que a gente gosta de fazer. Né? E eu acho que eu tive a sorte, né, de trabalhar com o que eu realmente gosto. Eu estou há 30 anos, como falei, né, nesse mundo corporativo. Trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, muitos anos em empresas do varejo e trabalhei também em fundos de investimento. Nesse momento, eu sou responsável pela área de gente e gestão da Adicos, uma empresa nacional de dermocosméticos. Antes disso, eu tive no Grupo Pátria, tive na CIMED, indústria farmacêutica nacional, empresa de dono também. Trabalhei no Walmart e trabalhei no Carrefour, né? Passei 10 anos nesse mundo do grande varejo. Multinacionais totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Atuei na indústria farmacêutica, eu tive 18 anos de indústria farmacêutica, né? Uma indústria farmacêutica nacional, que é a Mantecorp, e uma multinacional, que é a Schering-Plough. E tive a oportunidade, né, de viver contextos muito diferentes, né? Passei por grandes processos de fusão e aquisições, reorganizações societárias, trabalhei muito temas, né, de transformação, temas de desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de liderança, passei por todos os subsistemas de RH. Eu acho que tem sido uma troca muito bacana, né? Venho aprendendo muito em cada uma dessas novas organizações. E na implementação de governança e avanço, né? Avanço da maturidade da governança nas empresas. Por isso a gente convidou. Bom, então vamos começar. Nós vamos passar por alguns blocos aqui, gente. O tema é quente, sempre é, e é muito diferente, como eu disse, a depender das empresas. Então, começando aqui, vamos falar um pouco sobre a particularidade das empresas de gestão familiar. Fazendo um recorte, né, da tua atuação em empresas familiares, qual, na sua visão, é a principal particularidade de uma empresa familiar? Acho que as empresas familiares têm uma característica muito forte, que é o senso de pertencimento, né, identidade e legado, né? Você trabalha muito a questão de confiança, credibilidade e lealdade também,
né? Com o negócio, com as famílias. Normalmente são organizações que carregam muito da história, valores claros, né? Existe uma relação emocional genuína com o negócio. Eu acho que isso traz vantagens competitivas incríveis, como agilidade nas decisões, proximidade entre a liderança e um compromisso muito intenso com o resultado. Só que o grande desafio, né, eu acho que do papel de RH nesse contexto é justamente ajudar a separar o que é vínculo familiar do papel executivo, sem nunca, né, desrespeitar a cultura nem a história, que é aquilo que sustenta aquele negócio. Então, né, para mim, isso é o que sempre mais me chamou a atenção nas organizações familiares. Se for para escolher um aprendizado na tua jornada, qual o maior aprendizado das empresas familiares para você como executiva de RH ou até como pessoa, como mulher? Eu acho que a forma como a gente se relaciona nas empresas familiares é diferente, né, da forma como a gente se relaciona nas multinacionais. Eu não sei se é aprendizado, mas o que eu sempre gostei muito nas empresas familiares é o quanto que a gente pode realmente influenciar, né? E quando você é apaixonada pelo que você faz, e eu realmente sou apaixonada por gente, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Quando você vê, né, o quanto que as suas ações, as suas decisões estão impactando, né, no negócio e aí necessariamente nas pessoas, né, isso me brilha os olhos, né? Isso para mim realmente é propósito. A gente fala muito sobre propósito, né? Mas parece sempre tão vago, né? E para mim propósito é aquilo que a gente faz de diferente, né, na vida das pessoas e que gera de fato verdadeiro impacto. Muito bom, muito bom. E ainda nessa questão de comparar os contextos, as particularidades agora de um private equity ou suas investidas. Quando a gente pensa, eu acho que empresas mais orientadas à performance, a lógica muda, né? Porque são decisões mais duras, mais rápidas, mais baseadas em dados e resultados. Eu acho que nesse cenário o RH ele precisa ser muito preparado, técnico, corajoso. Nem sempre o discurso mais confortável é o discurso mais adequado. E eu acho que também, né, para gerar credibilidade, eu acho que a gente precisa trabalhar muito com dados, indicadores, critérios muito objetivos, sabe? Especialmente relacionados à liderança. Legal. E o perfil, né, das pessoas também muda. Por isso que me chama tanta atenção a tua experiência, porque você conseguiu se adaptar muito bem, tem case de muito sucesso, projetos muito legais, como você falou no início, em cenários tão diferentes. E a gente tem um terceiro cenário que eu também queria explorar, que é a multinacional estrangeira, né? Porque nós temos muitas brasileiras multinacionais, mas estamos falando aqui da sua passagem por multinacional estrangeira, que tem todo um desafio cultural no Brasil, né? Então, essa perspectiva, uma multinacional não brasileira. Nas multinacionais, eu acho que o grande aprendizado, de forma geral, é a consistência, né? Costuma ter uma clareza de processos, papéis, fóruns de decisão, níveis de responsabilidade. Os fóruns, né, costumam ser bem definidos, então a gente sabe o que é decisão local, o que precisa escalar, o que é tema de conselho, o que é tema de comitê. Por outro lado, eu acho que um dos desafios, né, é garantir que essa governança não se torne excessivamente burocrática. Eu acho que o papel do RH acaba sendo muito traduzir diretrizes locais para diretrizes globais para a realidade local. E sempre também, né, respeitando cultura, pessoas e contexto. Mas certamente as multinacionais têm características próprias e bastante típicas, diferentes das organizações nacionais, especialmente as organizações familiares. E qual foi, assim, o segredo da Márcia Evangelho? Eu acho que mais uma vez, conversando muito, né, com os executivos C-level, assim, qual o teu segredo para conseguir se adaptar a contextos tão diferentes de governança e gestão?
Acho que eu sempre fui uma pessoa com bastante sensibilidade para fazer leituras de contexto, cenário e leituras das pessoas, né. Eu digo que o ser humano no íntimo, todo mundo é carente, né. É. E eu acho que um dos meus diferenciais sempre foi muito a forma como eu estabeleço as minhas relações. Uhum. É claro que, né, preparação e técnica são fundamentais, mas depois de uma determinada fase da tua vida, você começa a entender que outras habilidades se tornam, muito mais importantes. E eu acho que a forma, né, como eu aprendi a me relacionar, especialmente em contextos mais duros e desafiadores, eu acho que foi o que me colocou num outro lugar. Uhum. Eu, assim, impossível, né, estar aqui com a Márcia, entrevistando a Márcia, conversando com a Márcia, conhecendo a jornada dela, é, é impossível eu não reforçar, né, que é muito difícil, não é para qualquer um, né, falando em perfil, a gente vivencia muito isso em Executive Search, porque tem executivos muito seniores que vão muito bem num determinado tipo de companhia e friccionam muito em outro determinado tipo de companhia. Às vezes no mesmo segmento, a gente vê isso acontecer muito. Então, parabéns pela tua resiliência, pela tua, eu acho que pela tua sensibilidade e esse interesse genuíno, né, pelo projeto da companhia, e essa capacidade de permear permear em diferentes contextos. Parabéns. Muito obrigada, Dani. Agora a gente vai para um bloco falando da prática, de fato, da governança, né? E recortando aqui para o RH, como você enxerga, de modo geral, o impacto do tipo de governança na atuação do RH? Eu acho que a governança, de forma geral, ela define o espaço de atuação do RH dentro daquela organização. Então, assim, quando a governança ela é bem estruturada, eu acho que o RH consegue trabalhar com uma previsibilidade. Nesse caso, existem fóruns claros, agendas definidas, eu acho que um espaço para uma contribuição de fato estratégica, sabe? Nesse contexto, o RH participa das discussões antes das decisões, né? Ele consegue antecipar riscos, estruturar sucessões, avaliar impactos humanos e culturais. Então, a vida do RH, né, se torna mais fácil. Uhum. Quando a governança é frágil, aí o cenário muda totalmente, né? Porque aí as decisões são pouco estruturadas, os critérios mudam com frequência, o RH passa a atuar de forma muito reativa, né? Fica aquela situação de você estar o tempo todo apagando incêndios e enxugando gelos. Então, governança estruturada, ela faz uma diferença bastante grande. Agora, já entrei em organizações que, né, eu mesma fui uma das responsáveis a ajudar a estruturar a governança, o que também te traz grandes aprendizados, né? Sim, sim. Muito legal. E aí, falando das lideranças também, né? Os executivos de quaisquer áreas, inclusive RH, qual o principal desafio na tua visão entre o management da companhia e o conselho? Eu acho que o maior desafio está sempre no alinhamento de expectativas, né? Entre o conselho e a liderança executiva. Quando a gente não tem uma clareza de papéis, responsabilidades, prioridades, as decisões ficam fragmentadas, né? Nessas situações, o RH muitas vezes fica no meio, tentando sustentar decisões que não foram bem discutidas ou que não foram alinhadas nos fóruns corretos. E aí, né, esse desalinhamento vai gerar ruído, retrabalho ou decisões pouco coerentes, né, ao longo do tempo. Tá bom. E eu acho que até o tema da retenção, né? Porque volta um pouco naquilo que eu falei anteriormente. A empresa faz todo um trabalho, contrata a empresa de Executive Search para mapear aquele mercado, aqueles profissionais e traz o cara. E aí, esse cara, não tendo clareza, né, das expectativas da companhia, não tendo metas claras, não tendo um plano bem estruturado de entrega, ele não entrega. Ou não se motiva.
se frustra. E o RH é isso, né? Ele fica nesse meio para tentar reter, mas aí no fim a gente sabe que muitas vezes o desafio maior está na governança e não necessariamente em algo que o RH possa fazer para manter o executivo. Pode Eu, falar. a- eu acho que aí entra muito também, né, de um atributo cultural. É, eu já vi, né, executivos performarem incrivelmente em determinadas organizações e não performarem em Uhum, outras, né? uhum, Então, eu acho que, para mim, isso que você traz entra muito dentro desse contexto de cultura, uhum, né? Mas uhum. eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Vai, isso à frente, né? Eu vamos. acho que a gente pode explorar melhor esse tema. Sim, vamos sim. E também na tua experiência, você vivenciou vários tipos de conselho, e aí quando eu falo tipo, é um conselho de administração, eventualmente a empresa tem um conselho de família e tem um conselho consultivo, eventualmente tem tudo isso, mas tem alguns comitês, como você mesma disse no início. O que diferencia de fato um conselho que contribui para o negócio, para a sustentabilidade do negócio, para o crescimento do negócio, daquele que é mais protocolar, regulatório às vezes? Sim. Eu acho que conselho que gera valor é aquele que provoca a organização, né? Faz perguntas difíceis, ajuda a liderança a enxergar os riscos e oportunidades no longo prazo. Não é aquele conselho que está ali só para validar a decisão pronta, sabe? Uhum, Mas sim para aprofundar a discussão, para elevar o nível de tomada de decisão. É, você falou sobre conselho protocolar, né? Eu acho que o conselho protocolar é aquele que ele cumpre os rituais, sabe? Aprova pautas, evita debates mais sensíveis. E esse é um dos desafios, né? uhum, A gente vive uma fase, né, de que a maior parte das organizações, não diria que a maior parte, mas muitas organizações hoje têm conselhos, mas eu ainda vejo uma parte de protocolo, né, grande, né? uhum, uhum, Quando eu acho que deveríamos, né, estar num outro lugar. uhum, Mas, uhum. enfim, essa eu acho que é uma discussão sempre interessante. É. E é um misto de muitas coisas, assim, né? Da mesma maneira que a empresa, sobretudo aquela que está começando essa jornada, há muitas empresas que não têm esse repertório, nem dos rituais, da estrutura, né, para um bom funcionamento de um conselho. E, por outro lado, existem conselheiros muito formais e protocolares mesmo, e aí é perfil, é estilo, e tem espaço para todo mundo no mundo, mas quando você junta uma empresa que precisa desse suporte para iniciar a sua jornada, com um conselheiro que tem um perfil mais protocolar, vou repetir esse termo, as coisas não acontecem, simplesmente não acontecem. Então, eu vou pegar o gancho da tua fala sobre a academia é importante, mas os soft skills, eles ganham cada vez mais relevância à medida em que a gente vai ficando mais sênior, né? E a gente tem um desafio muito grande quando fazemos processos de recrutamento de conselheiros, um desafio muito grande de capturar esse tema de soft skill nos conselheiros. Porque, mais uma vez, assim, tem muitos, muitos, muitos conselheiros que realmente não têm nem a paciência, para ser muito honesta, nem a paciência, nem a generosidade de atuar nesse processo de implementação, que você já vivenciou e já conduziu. Então, mais uma vez, é sobre as pessoas, né? E Márcia, pensando ainda nesse tema da governança, quando há um desalinhamento relevante ali entre o management da companhia e o conselho, qual papel como RH você costuma assumir para melhorar essa situação? Eu acho que o principal papel nesses casos, né, seria o papel de mediadora, né? Fiz e faço muito isso ao longo da minha trajetória,
O RH, eu acho que ele precisa ajudar a construir pontes sempre, né, Uhum, entre as uhum, pessoas. uhum. E muitas vezes me coloquei no lugar, né, de advogada, né, ouvindo um lado, tentando interpretar, né, para aquela pessoa, a forma como eu enxergo aquilo e a forma como, de repente, aquele outro executivo está se sentindo diante daquela situação. Então, eu acho que mediação acaba sendo, né, em muitos momentos, um papel importante que a gente, como executivo de RH, acaba tomando, né? Perfeito. Que já nos conecta com o próximo bloco, que é engraçado, né? Desde sempre, nós, e aí eu me incluo, no RH, sempre falamos muito sobre o papel estratégico do RH, né? Sim, E de tempos em tempos, os assuntos vão mudando, mas a discussão sobre como ser um RH estratégico, ela sempre está na mesa, sempre está em pauta. Na tua visão, um executivo de RH, um número 1 de RH, um VP, um CHRO, em que momento ele passa a ter protagonismo de fato nas decisões estratégicas da companhia? eu acho que ele passa a ter esse protagonismo quando ele deixa de ser visto como uma área que executa a decisão, né, e passa a ser reconhecido como quem contribui para construí-las, sabe? Agora, isso só vai acontecer se o RH entender profundamente o negócio, Uhum, né, se ele conhece a estratégia, os riscos, os desafios da organização. Não dá para você ficar navegando na superfície se você não se aprofundar, né? uhum, E a partir do momento que você consegue conectar decisões de pessoas a impacto, né, em resultado, sustentabilidade, crescimento, naturalmente ele ganha espaço nos fóruns estratégicos. uhum, uhum. É uma construção, né? Certamente. É, e quais os principais temas, se você pudesse, né, trazer os principais temas que o RH deve trazer para as discussões de governança? Quais seriam esses? Ou qual seria esse tema? Olha, eu acho que sempre temas, né, humanos, né? Uhum, Então, sucessão, desenvolvimento de liderança, eu acho que estrutura organizacional, cultura, eh, sempre olhar para a estratégia e para a execução. Eu uhum, acho que essas são frentes que, como RH, a gente acaba liderando. uhum, tá. Você já falou um pouco sobre isso, mas ainda para trazer um pouco mais de concretude, é, um RH de fato estratégico, qual é a principal característica dele, além de conhecer profundamente o negócio? Eu acho que na prática é aquele que antecipa os movimentos em vez de apenas reagir a eles, sabe? Uhum, É o uhum, RH mais proativo e menos reativo, uhum, né? E aí, para isso, né, esse RH ele precisa trazer dado, leitura de cenário, ele tem que ter repertório para sustentar conversas difíceis com a liderança. Quando o RH de fato, né, atua de forma estratégica, ele ajuda, eu acho que a organização a tomar decisões melhores, né? uhum, Mesmo quando essas decisões são complexas ou desconfortáveis. uhum. Você sabe que quando a gente está estruturando, por exemplo, um comitê de pessoas, a gente também se depara muito com uma fala com executivos de RH que é o RH não tem espaço, né? O RH não é acessado, o RH não é envolvido. Como virar esse jogo e encontrar esse lugar, cavar esse lugar? Dani, eu sempre falo, né, para as pessoas que trabalham comigo, que a minha principal recomendação sempre, né, para qualquer RH entenda profundamente o negócio antes de tentar se posicionar como estratégico, né, antes de pedir um lugar à mesa.
eu vejo ainda, né, muitos RHs atuando na superfície. Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, né, principalmente para a minha equipe, que a minha principal recomendação, né, para os meus RHs sempre entendam profundamente o negócio antes de tentar se posicionar como estratégico. E aí eu acho que quando o RH se posiciona com consistência, entrega análise de qualidade, pensa no impacto das decisões para o negócio, o espaço nos fóruns estratégicos acontece naturalmente. Uhum. Você forma, né, pessoas, sucessores dentro do RH. Você tem uma pauta voltada para isso, assim, com seus liderados, para que eles possam não só te suceder, mas em um movimento de carreira, eles possam atuar com esse pragmatismo dentro de um contexto de governança? Tenho sempre, em todas as organizações que eu trabalhei, a gente já falou um pouco aqui, né, que todo profissional tem uma parte de competências técnicas, né, que ou ele já traz com ele quando vem, dependendo da senioridade, ou a gente ajuda a desenvolver, né? Mas eu tenho uma parte comportamental que eu incentivo muito, né, no meu time. Eu gosto de times provocadores, né? De times que me tiram da minha zona de conforto, porque eu acredito que essas são as pessoas que mais me fazem crescer, né? E eu convido sempre os meus liderados, né, a exercitarem coragem gerencial. O repertório, eu acho que ele vem muito, né, por meio também do conhecimento que você tem daquele negócio, daquela determinada diretoria que você está atendendo. Então, claro, para você ganhar credibilidade e relevância, você precisa ter profundidade, né? Você precisa saber do que você está falando. Então, né, quando a gente entra numa organização, né, eu sempre peço que o meu time faça o mesmo, a primeira coisa é que eles façam um diagnóstico fazendo um mergulho profundo, né, de onde nós estamos, onde nós queremos chegar e como que efetivamente a gente pode atuar para contribuir. Mas eu acho que a minha maior contribuição normalmente, né, com o meu time é isso, provocá-los, né, para que eles também saiam das suas zonas de conforto e ajudem os executivos que eles estão apoiando, né, a fazer também as provocações necessárias, né? Porque eu acho que no final do dia, né, a maior parte das pessoas querem um RH que as ajude efetivamente na construção do negócio. Muito bom. Parabéns, porque é isso, né? A gente precisa também, como área de expertise, trazer maturidade pro nosso N1, para que eles tragam para o deles e que o RH se sustente, né, e se consolide nesse lugar de agenda estratégica. Vamos mudar de bloco aqui e falar de C-Level e conselho. E aí conecta muito com a nossa atividade de board services. Quais critérios, e claro, né, aqui a gente está deixando de lado o tema dos soft skills, o tema das realizações e de job description, mas de forma geral, quais são as características essenciais na hora de escolher um CEO? Bom, né, quando a gente pensa num processo de CEO, a gente tem que olhar muito além da experiência técnica, né? Tem alguns critérios que eu acho que são fundamentais, que seria, né, alinhamento com a estratégia do negócio, capacidade de liderança, maturidade emocional, importantíssimo, né? Muitas vezes me parece que o QI, né, o capital intelectual e o capital emocional se distanciam demais. Aderência cultural, obviamente, né? Eu observo sempre também muito a capacidade do executivo de tomar decisões difíceis,
a forma como ele lida com pressão, como é que ele se relaciona com os diferentes stakeholders, inclusive com o conselho, né? Uhum. No topo da organização, o comportamento do executivo tem impacto gigantesco e direto, né? Com a cultura, com a performance, com a reputação. Então, essa é sempre uma escolha muito cuidadosa e muito criteriosa que a gente faz. Uhum, uhum. Você concorda com o que a gente comentou anteriormente, que nem sempre o executivo que performa muito bem num cenário vai performar muito bem no outro, ainda que seja o mesmo segmento? Não, eu não só concordo, como eu tenho certeza absoluta disso. Eu vivi isso na prática, né? Normalmente, esse desalinhamento não acontece por atributos técnicos, Uhum, né? Acontece porque, né, são valores incompatíveis, né? O que é cultura, né? Eu sempre falo para as pessoas, cultura é o jeito de ser e fazer das organizações, né? É a forma como a gente sente, né? uhum, uhum, A nossa mentalidade, os valores que a gente exerce, aquilo que, né, é inegociável para a gente. E já vi, né, já me frustrei pessoalmente, inclusive, uhum, por ter levado alguns executivos que já tinham trabalhado comigo em outras organizações, em que eu, né, tinha tido experiências muito positivas com aquele executivo, e eu vi fracassar numa outra organização, né? uhum, Porque se frustrou, uhum. porque não criou identidade, né, com aquela organização. Então, eu tenho certeza que a minha resposta é sempre sim para isso. E essa capacidade de adaptação, adicionando, né, aos pontos que você trouxe anteriormente, como é que você gosta de avaliar ou gosta que o seu parceiro de Executive Search, avalie esse nível de capacidade de se adaptar àquela companhia? Nani, eu sempre penso assim, a experiência ela traz segurança e repertório, né? Mas se ela não vier acompanhada de abertura para aprender, ela pode se tornar um limitador. Uhum, Uma das características que eu admiro muito, né, sobretudo nos profissionais muito experientes, é a humildade, né? E essa abertura para o novo. Então, uma das coisas que eu sempre peço nos processos seletivos, quando a gente contrata uma consultoria, para que tenha um olhar muito cuidadoso, né, para esse determinado aspecto. uhum, E outro, eu acho que sucesso também sempre, né, de uma contratação é o quanto que as duas partes são sinceras e honestas uma com a outra, né? uhum, Eu, nos meus processos seletivos, os executivos sempre brincam que comigo eles não têm surpresa, né? uhum, Porque eu deixo muito claro o que é organização, a forma como a gente faz as coisas dentro daquela organização, o que é valor para aquela organização. E eu peço sempre, né, que as consultorias que estão me apoiando quando a gente está fazendo um processo seletivo, que elas também, né, discutam muito isso com com os executivos e que entendam para aqueles executivos também assim, né, o que é negociável, o que é inegociável. Enfim, eu acho que é um pouco esse o caminho. Não sei uhum. se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, Respondi. respondeu. Na tua experiência, mais uma vez, tem algumas perguntas que são mais apimentadas mesmo. Mas na tua visão, o que diferencia um bom processo de Executive Search de um mau processo de Executive Search? Bom, a primeira coisa, eu acho que é ter um briefing muito bem construído, né? Uhum, Eh, se o cliente, né, muitas vezes não sabe o que pedir ou como pedir, né, a pessoa que está do outro lado, ela não vai saber o que entregar. E eu vejo muito isso, né? Eu acho que existe uma certa juniorização de posições, em que muitas vezes a parceria já começa, né, dando problemas porque não tem clareza
do que de fato se deseja ou se precisa. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? É uma identificação muito clara da necessidade daquela empresa, né? Eu acho que uma construção muito bem feita do perfil daquela vaga, né? Trabalhar sempre, né, com franqueza e com transparência. Eu acho que quando a gente dá uma boa orientação, né, para a consultoria, e a gente tem um profissional também sênior, né, na consultoria, o processo tende a ser bem sucedido, né? Tá. Mas quando o cliente, ou por uma questão de senioridade, né, enfim, ou por uma questão de repertório de negócio, ou porque ele chegou recentemente na companhia. Quando ele não sabe exatamente o que ele precisa ou como pedir, você acha ou espera, como papel da consultoria, protagonizar essa qualidade de briefing? Sim, sem dúvida, sem Perfeito. dúvida. Muitas vezes, como consultoria, a gente precisa ajudar o cliente, porque tem muito isso. cliente que não vem preparado. É isso. Então, acho que sim. E claro que nesse contexto, quando a consultoria já conhece bem a empresa, ajuda muito, né? Quando ela já fez outros processos seletivos, quando ela já mergulhou no negócio, isso ajuda muito. Eu sempre falo que o briefing é muito importante. Quando eu falo briefing, né, é um mergulho na estratégia da Profundo. empresa, na história da empresa, na cultura da empresa, e na necessidade específica, né, daquela posição. Mas isso não pode ser uma coisa rasa, né? Isso precisa realmente ser uma coisa profunda. E isso você precisa investir tempo de qualidade, né? Energia. Eu acho que nem sempre, né, as duas partes, que é quem contrata a consultoria e a consultoria, acabam fazendo bem, né, essa dobradinha. E aí a gente acaba vendo processos muitas vezes, né, enviesados, né, entrega de candidatos fora do perfil, que é ruim para todo mundo, né? É uma perda de tempo para os dois lados. Inclusive para o candidato, né, que é Claro, impactado, né? sem Então, dúvida. ainda que seja uma posição confidencial, a gente cuida muito da experiência do candidato, porque ainda que eu não possa abrir a empresa, a experiência dele vai ser ruim com a gente. E se a gente abre a empresa, essa experiência ruim acaba também impactando a marca da companhia. Então, é um cuidado super, super importante mesmo e que pelo menos, né, na The Consulting a gente busca muito, assim, essa reflexão. Claro, tem uma metodologia que direciona o tema do briefing, né, mas a qualidade na troca, a capacidade de explorar o contexto com diferentes stakeholders no cliente, ela é muito um capital intelectual nosso e, como a gente discute muito, assim, um interesse genuíno em compreender aquela necessidade, trazer os insights de mercado para o cliente, e às vezes até hunting ground, né? A gente está muito acostumado a chegar numa empresa e a empresa, eu quero ver os meus concorrentes. Quando você vai se aprofundar nisso, cara, os concorrentes nem fazem sentido para ele, ou porque ele é o benchmark, então você tem que buscar em outros negócios, né, outros setores, ou porque as culturas são muito diferentes. Então a gente já sabendo disso, precisa ter essa transparência também para trazer para o cliente. Pelo menos a gente trabalha com esse drive. Eu sempre digo que ninguém tem saudade daquilo que desconhece, né? Eu acho que muitas vezes a consultoria ela precisa ensinar o cliente É isso mesmo, aí, né? é Porque isso muitas aí. vezes ele não sabe como fazer, não É sabe como isso. pedir. E você falou sobre, né, a terceira ponta, que é o candidato, que é importantíssimo, né? Super. A forma como ele é tratado, a forma como ele é recebido, né? Se a gente se colocasse mais no lugar do candidato, quando a gente está fazendo os processos seletivos, né? Eu acho que a gente teria mais sucesso. Eu acho também. E você falou, né, da questão do alinhamento de expectativa, e da transparência, etc. Isso é muito relevante, é muito importante, porque
o candidato, muitas vezes, ele pode chegar e ser surpreendido com temas muito, muito sérios, né? Como compliance, como a qualidade do time, como a situação financeira da organização. Então, o tema da transparência também é muito, muito relevante e, às vezes, a gente é muito desafiado por algumas estruturas de RH que não nos permitem acesso ao cliente, ao requisitante da posição. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Então, enfim, que bom que você tem essa visão. E aí, eu acho que aqui, só antes da gente mudar de bloco, considerando, né, a sua profundidade em empresas familiares, se você puder recomendar, né, um passo a passo, assim, de um bom processo de formação, capacitação, ou sucessão, quando uma empresa quer manter outras gerações, né, então herdeiros, no management da companhia. Você acha que, claro, cada caso é um caso, mas assim, em linhas gerais, tem um framework que o RH deveria ter em mente quando a empresa ou a família empresária levanta a mão e fala, poxa, a gente quer que a Márcia esteja na companhia nos próximos anos. Bom, eu acho que a primeira coisa é entender o real desejo desse herdeiro, né? Se esse herdeiro, de fato, quer atuar naquela organização, assumir determinada posição, né? Porque essa deveria ser uma decisão muito individual, e muitas vezes não é isso que eu vejo, né? Muitas vezes a família quer que aquele determinado filho seja o seu sucessor, mas não necessariamente esse é o desejo do herdeiro. Então, para mim, esse é o principal, né, ponto, né, o ponto inicial, assim. Uhum. Depois, eu acho que um bom processo sucessório precisa se apoiar também em critérios objetivos, preparação adequada, uma governança bem definida. Eu acho que o herdeiro ele tem que ser avaliado com os mesmos critérios aplicados a qualquer outro executivo. Então, assim, avaliar se ele tem repertório, competência, maturidade emocional, capacidade de liderança, aderência àquela estratégia de negócio. Um terceiro ponto seria avaliar preparo mesmo, né? Uhum. Isso muitas vezes envolve desenvolvimento, exposição gradual a diferentes áreas, acompanhamento contínuo. Assim, se eu tivesse que listar, né, um pouco da forma como eu costumo desenhar, né, esses processos, nesses casos de sucessão, esse seria o caminho. Uhum. Legal, legal. E o que você está falando é muito, muito, muito consistente com o que a gente vê e vive, né? Porque muitas vezes existe uma certeza absoluta da sucessão quando o herdeiro tem 6 anos. Então, assim, né? Sim. Esse trabalho é um trabalho realmente que se a companhia, se a organização tem um RH de fato estratégico, ele consegue trazer o acionista ou a geração que está no management naquele momento para esse lugar que é mais humano, mas também extremamente objetivo, né? Claro que sim. E tem um tema que você não trouxe, mas que a gente também vê muito, é o tema da potencialidade, porque para um determinado business, pode ser que aquela pessoa até queira, mas ela não tem potencial para. Não é o perfil dela. Então vai ser muito sofrido para ela. Nós conhecemos muitos herdeiros, assim, que, enfim, são muito infelizes na sua atividade profissional, porque foram obrigados a estar ali, né? E até as relações familiares são impactadas nesse contexto. Muito impactadas, você já deve ter visto isso acontecer, né? Às vezes é melhor garantir a harmonia familiar, pelo menos eu acredito muito nisso, é como a gente aconselha os nossos clientes, né, que tem esse contexto de governança, a harmonia familiar vale muito, muito mais do que uma posição que pode ser ocupada por alguém de mercado que tem forte alinhamento com a cultura da organização, né? Certamente. E o resultado, né? E aí é um círculo virtuoso, porque o resultado também vem de uma maneira muito mais positiva para o negócio, enfim.
Eu amo as empresas familiares, então eu, Eu também, Dani. Assim, eu gosto muito, né, de atuar nas empresas familiares. Já atuei em multinacionais e fui muito feliz em Uhum, multinacionais, uhum, uhum, mas eu gosto muito. Eu acho que eu acabo tendo um papel de muito mais influência, né, e proximidade uhum, do que de forma geral nas uhum. multinacionais, embora não dá para a gente generalizar Não, nada, não dá. né? Cada organização funciona de um jeito, né? Isso é Uhum. muito de organização para organização. Mas, assim, sempre me identifiquei com as organizações familiares, não é à toa, né? De que nos últimos anos eu trabalhei em tantas organizações nacionais familiares. Muito legal. E aí eu acho que você já começou, puxando o próximo bloco, que são os bastidores da liderança. O que realmente não está na superfície é a história do iceberg, sabe? Tem muita coisa visível, mas tem 10 vezes mais coisas que são invisíveis, estão abaixo da superfície. Então, quais são as decisões mais desafiadoras para um C-level, na sua opinião? Ou a mais desafiadora? São várias, né? Mas, de forma geral, eu acho que decisões relacionadas a desligamentos, sucessões que precisam ser revistos, lideranças que não estão prontas para determinados papéis, que exigem muito critério, sensibilidade, responsabilidade. São decisões que impactam profundamente pessoas, mas que a gente precisa tomar para proteger o negócio, né? Uhum, uhum, Eu acho que essa parte invisível da liderança em RH sempre envolve sustentar decisões difíceis, né, com equilíbrio e com respeito, principalmente quando elas são desconfortáveis. uhum. E o RH, eu penso que tem um duplo. Não tô achando outro termo, talvez não seja o Duplo melhor, chapéu? mas não um duplo peso. É, porque muitas vezes o líder trava na hora de tomar uma decisão como essa. Então, o RH ele precisa validar como negócio que essa é a melhor decisão, né? E aí tem todas as ferramentas, o histórico, né? Para validar essa decisão que a empresa toma. E muitas vezes suportar o seu par a tomar ação. Assim, esse é um ponto super importante, né? Eu nunca acreditei naquele RH que toma a decisão pela sua liderança, né? Uhum. Eu acho que o RH tem um papel importante em ajudar os seus Conduzir, né? executivos a desenvolverem musculatura emocional para Uhum. tomarem as suas decisões, Uhum. né? Uhum. Desde aquela situação típica de quem faz o desligamento. É o líder, óbvio. Uhum. Ele pode ser apoiado pelo RH, mas, Uhum. mas sempre o líder, né? Uhum. Inclusive, falo muito isso para as minhas lideranças, né? Se eu, como RH, fizer isso por você, eu estou te descredibilizando, né? Totalmente. Eu estou te juniorizando, eu estou infantilizando a relação. Uhum. Então, eu acho que é nosso papel ajudar a desenvolver musculatura emocional, mas nunca fazer Por por ele. aquela liderança. Uhum. Isso é Uhum. um desserviço. Eu concordo com você. É contraintuitivo até, né, se você for Sim, parar para pensar. É, e mais uma vez, impacta diretamente a marca empregadora. claro. Diretamente. Enfim. Que tipo de governança, de todas essas que a gente vem falando desde o início da nossa conversa, te exigiu mais energia, e aí conectando com governança mesmo, tá? Mais energia, mais tempo para essas conversas menos técnicas, para esse lugar de influência. E que você acha que tende a impactar da mesma forma todos os RHs? Tá. Eu acho que foram os contextos que mais me exigiram, aqueles que a governança ainda estava em construção, Perfeito. né? Quando a gente tem um ambiente onde os papéis não estão bem definidos, os fóruns não funcionam, as decisões mudam de acordo com o momento, ou com o humor, ou com as Uhum, pessoas, é,
no RH acaba tendo uma atuação que ele precisa despender mais energia, né? Sim. Porque nesses contextos o RH ele não atua só como área técnica, né? Mas ele atua muito como um facilitador da maturidade da organização, né? E aí isso acaba exigindo muito diálogo, alinhamento, principalmente, né, capacidade de sustentar critérios quando o ambiente muitas vezes não está preparado para eles. Eu acho que nesse caso, assim, é um trabalho mais lento, Uhum, mas uhum, super importante para a sustentabilidade do negócio. uhum. Que é profundo, né? Mesmo assim, se ele for tratado dessa maneira, ele é mais sustentável mesmo. E tem impactos, sem dúvida nenhuma. Aqui eu quero até contextualizar, né? Imagine se naqueles cenários em que a empresa até tem uma governança madura, mas a agenda de pessoas, a pauta de pessoas não tem relevância, não tem peso. Como até aqui, ao longo da tua experiência, você como RH, e mais uma vez, eu acho que muito para inspirar outros RHs, né? É, qual é o caminho que você segue, ou qual o tema, qual o pilar que você, por onde você começa para encontrar esse lugar, ou aumentar essa relevância da pauta de pessoas dentro do conselho? Dani, eu acho que a influência acontece sempre por meio, né, de consistência e entrega de valor, né? Eu acho que quando o RH chega com dados, análises claras, conexão direta entre pessoas, liderança, estratégia, a agenda naturalmente ela ganha relevância, né? Eu acho que também é importante traduzir temas de gestão de pessoas para a linguagem do negócio. E eu acho que com o tempo essa entrega se mantém consistente, a agenda das pessoas deixa de ser complementar e passa a ser estratégica, mas é um processo. É um processo, e aí, assim, ele está de fato na pessoa, na figura desse líder de RH. E aí, falando em visão de futuro, nosso bloco final, antes do nosso bate-bola, do nosso ping-pong, visão de futuro, Má. O que, na sua visão, hoje, 2026, vai diferenciar as empresas nos próximos anos? Eu acho que vai muito pela maturidade das lideranças das organizações, né? E pela clareza nas decisões, sempre, né? Ter estratégia e bons processos, eu acho que vai continuar sendo importante, Uhum. mas não o suficiente, né? Eu acho que talvez o grande desafio vai ser a capacidade de alinhar pessoas, cultura e governança de uma forma verdadeiramente consistente, né? Eu acho que as empresas que conseguem tomar decisões difíceis, com critérios claros, lidar bem com as mudanças e desenvolver lideranças preparadas para os contextos complexos, tendem a ser mais sustentáveis ao longo do tempo. Se for para você comparar multinacional com nacional, independentemente de setor ou tipo de ou modelo de gestão, quais temas as empresas, quais temas são ainda sobre liderança pouco trazidos nas empresas brasileiras? Eu acho que a capacidade de decisão, porque eu acho que a gente ainda fala muito sobre reagir rápido, sabe? Mas eu acho que o grande tema não é sobre reagir rápido, é sobre decidir melhor. Uhum, Então, assim, para mim, né, o primeiro que eu elencaria seria sempre esse. É, eu acho que sempre comportamentos, né? A gente sempre volta para comportamentos, sim. né? Eu acho que a capacidade de confrontar, mas com leveza, né? Sem que você crie muros, né? Mas eu acho que a capacidade de fazer as perguntas necessárias, as provocações certas, eu acho que a capacidade de se colocar no lugar do outro, Uhum. né?
abertura para mudança e abertura para aprendizagem, humildade, sobretudo nos executivos muito experientes, né? Eu acho que curiosidade, né? Né? Está sempre aberto para aprender coisas diferentes. Eu acho que a escuta ativa, né? A escuta genuína, né? Eu acho que o líder que verdadeiramente, né, escuta o seu time, eu acho que, né, ele acaba tendo muitas vantagens, né? É muito mais legal, né, co-criar, né? Verdade. Construir junto, né? Eu acho que um pouco isso. Sempre o exercício da empatia, né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Acho que eu já falei, se colocar no lugar do outro, eu acho que é sempre fundamental. Eu acho que tentar ter uma liderança de fato justa. Ontem ainda um executivo, né, me dizia, eu fico muito frustrado porque quando eu preciso, né, de uma entrega adicional do meu time, eu não vejo, né, que ninguém se oferece para fazer isso, ou para ficar até mais tarde numa situação específica. Eu falei para ele, curioso, isso nunca aconteceu comigo. Assim, eu nunca precisei pedir, né, para o meu time ficar até mais tarde quando era necessário, ou ficar comigo trabalhando no final de semana quando era necessário. Eu acho que a gente sempre teve uma troca tão natural, né, que isso sempre aconteceu. Então, me causa estranheza quando eu ouço esse tipo de comentário, mas aí é muita forma como você se relaciona com o outro, né? Super. A vida devolve pra gente o que a gente dá pra ela, É isso né? aí. E assim é com o nosso time. É isso. E para fechar esse tema, né, da nacional, da brasileira para multinacional, você percebe uma facilidade maior de conversas difíceis e agilidade maior na tomada de decisão na multinacional em relação à brasileira? São dois temas diferentes, né? Agilidade na tomada de decisão, certamente as empresas nacionais ganham muito em velocidade, né? Porque você está ali muito próximo de quem decide, né? Muito próximo do dono. Então, nas empresas nacionais, a gente tem muito mais velocidade para tomada de decisão e velocidade para reação, sempre que necessário. Outro tema que você trouxe foi das conversas difíceis. De forma geral, eu acho que as empresas nacionais acabam tendo um pouco mais dificuldade nas conversas difíceis, porque os temas acabam, às vezes, se misturando o que é pessoal, o que é profissional, né? As empresas nacionais tratam mais as emoções, e às vezes as coisas se misturam, né? Então, acho que costuma ser um pouco mais fácil, né, ocorrerem as conversas difíceis nas organizações de multinacionais. Mas não dá para a gente, né, dizer que é sempre assim numa ou sempre assim noutra. Tendências mesmo, Depende muito da organização, do contexto, do momento. Legal. Eu fiz essa provocação porque é mesmo, né, um tema cultural brasileiro, né? A gente está agora abrindo um escritório nos Estados Unidos e eu tenho conversado com algumas pessoas, né, entrevistado algumas pessoas que já moram e trabalham lá, e quando você conversa com americano, você percebe que o drive é muito diferente do drive do brasileiro, mesmo um brasileiro que já trabalha lá há muitos anos, né? Inclusive no nosso negócio, que teoricamente é um negócio bem pragmático, assim, no sentido de ter meta, gestão e etc. Então é muito interessante ver, os caras são mais diretos, enfim, cultura. Ping-pong, ai, tá acabando, tô chateada. Ping-pong, Má. Também vamos passar por alguns temas aqui, são 3, tá?
3 exercícios aqui de ping-pong, bate e volta. Bora lá. Escolhas estratégicas. Ai, eu fico nervosa. Governança estruturada ou liderança excepcional? Ai, governança estruturada. Eu acho que nas organizações com a governança estruturada, o RH ele consegue atuar de uma forma mais estratégica, de fato, porque ele consegue trabalhar com foco em planejamento, antecipação de riscos, sucessão, desenvolvimento das suas lideranças, e aí ele consegue desenvolver líderes excepcionais. Sem dúvida. Cultura consistente ou estratégia diferenciada? Eu sou uma apaixonada por tema de cultura, né? Eu trabalhei muito cultura em grandes organizações. Eu sempre vou escolher cultura consistente. Eu acho que ela vai determinar como é que a estratégia vai ser executada. Uhum. Já dizia Peter Drucker, né? Que a cultura, né, engole como a A estratégia no café da manhã. É isso aí. Executivo experiente ou executivo com alto potencial? Essa não dá para escolher um, vai depender sempre Do do contexto. momento da organização, assim. Se eu estou numa organização, num cenário de crise, muita pressão, turnaround, eu vou escolher um executivo experiente. Se eu estou numa organização, num cenário de transformação, de inovação, eu vou optar por um executivo com alto potencial. Legal. Mito ou verdade? Governança bem definida acelera decisões. Ai, claro que sim. Lógico. Verdade. Né? Verdade. Quando a governança ela é bem definida, você tem fóruns claros, agendas definidas, espaço para contribuições estratégicas. Eu acho que nesse contexto o RH ele participa, né, de tomada de decisões, ele ajuda a antecipar riscos. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Sim, super. O RH deve estar presente nas discussões de conselho. Eu acho que idealmente sim. Eu acho que, além de acreditar que pauta de pessoas ela deve sempre estar presente, eu acho que um bom profissional de RH ele provoca discussões interessantes, né? Ele subsidia decisões. Eu só acho que profissional de RH tem que estar presente se necessariamente ele puder contribuir, né? Eu não defendo presença simbólica de ninguém em nenhuma reunião. Aliás, eu sou muito chata sobre isso nas reuniões, né? Eu sempre pergunto, né, qual é o tema e qual vai ser a minha contribuição, porque, sobretudo em empresas, né, que eu brinco que tem baixa coragem gerencial, né, tem muita reunião, né, porque é aquela situação que você quer envolver todo mundo, né, para você se garantir. Então, acho que idealmente sim, mas desde que tenha contribuição efetiva. Aquela história, né? No extremo, às vezes um e-mail resolveria, uma ligação resolveria e vira uma reunião. Exatamente, exatamente. Ainda, e a última de mito ou verdade, a aderência cultural é determinante para o sucesso do executivo. Completamente. A gente já falou sobre isso, assim, eu comentei que eu já vi executivos performarem de uma forma incrível numa determinada organização e numa outra fracassarem por falta de aderência cultural. E assim, o que é a aderência cultural, né? É você ter valor alinhado, estilo de liderança compatível. A cultura, ela define como o jogo é jogado. É isso né? aí. E quem não entende isso não se adapta. É isso aí. Muito bom. Síntese executiva. Um conselho eficaz da Márcia Evangelho em uma frase. Eu brinco que eu acho que hoje eu tô jovem para sonhar, mas tô velha para fazer aquilo que eu não acredito. Claro que em grandes linhas, né? Eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, né? Eu tive, acho que, o privilégio de trabalhar com aquilo que, Você gosta. de fato, eu gosto, A né? gente já falou sobre isso, que me brilha os olhos, que me alimenta a alma. Eu acho que o meu conselho é busque trabalhar num lugar que você possa ser quem você é, né? Seja feliz. Esse seria o meu conselho. Maravilhosa. O principal risco de um conselho mal estruturado. Eu acho que riscos são sempre os desalinhamentos que podem acontecer, sobretudo nos temas de liderança, né?
Por exemplo, quando você não tem um consenso sobre o perfil de liderança que a empresa precisa, o custo é sempre super alto, né? Custo financeiro, custo cultural, custo humano. Então, sim, eu acho que esse seria, né, um dos grandes riscos. Tô arrasada. É, bom, Márcia, querida, de verdade, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por estar com a gente nesse episódio tão importante que é a inauguração da segunda temporada e da retomada do TheCast, que, como eu disse, né, ficou um ano aí sendo remodelado. E obrigada pela tua contribuição. A casa é sempre sua. E para nossa audiência, a gente estava realmente com muita saudade. Nos acompanhem, vocês vão ter muitas novidades e a gente vai se aprofundar muito sobre liderança com uma turma pesada e agregadora, assim como a Márcia Evangelho. Nos sigam nas redes sociais, em algum momento aqui, em algum lugar vai aparecer um link e alguma figura, botão, eu não sei. E a Márcia também. Se alguém quiser se aconselhar com ela, buscar recomendações, conectem ela também no LinkedIn e os contatos que ela disponibilizar e que vão aparecer aqui em algum lugar, com certeza. Até a próxima, pessoal. Um beijo.